Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga, nessa nossa assistência espiritual online. Vamos fazermos a nossa preparação, a nossa oração, procurando assim nos unirmos através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos, cada um de nós em nossos lares. Vamos nos unindo também com os nossos mentores individuais, aqueles a quem nós chamamos, de nossos anjos da guarda, para que eles estejam junto de nós neste momento. E todos juntos, mentalmente, vamos nos ligar com Maria, a Mãe de Jesus, a Mãe espiritual de toda a humanidade, para que ela possa, neste momento, nos envolver com todo o seu carinho maternal e nos levar em direção ao seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus, diante de quem nós nos ajoelhamos espiritualmente e rogamos: Mestre, sê conosco neste momento. Seus mensageiros possam aqui estar para tocar a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos um pouquinho mais do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, e que principalmente possamos colocá-lo em prática na nossa vida diária. Te rogamos ainda, Mestre, que nos leve até o nosso Pai, o Criador da vida, para que possamos orar da maneira que Tu mesmo nos ensinaste. E assim nós dizemos: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais presentes, nós rogamos permissão para darmos por iniciado a nossa assistência espiritual online. Graças a Deus. Com a proximidade do dia 18 de abril, onde nós temos a comemoração do Dia Nacional do Espiritismo, sim, isso já é uma lei, aqui no Brasil, então nós temos a comemoração no dia 18 de abril do Dia Nacional do Espiritismo. Isso porque foi lançado no dia 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, na França. Para a comemoração desse dia, na nossa assistência espiritual hoje, nós vamos comentar quais são os pilares filosóficos que sustentam a doutrina espírita, para que nós tenhamos uma ideia global do espiritismo. O primeiro pilar do espiritismo que sustenta a doutrina espírita é na nossa crença em Deus, na existência de Deus, e que Ele é o Pai e que Ele é o Criador de tudo que existe. O que Deus criou? Ele criou tudo que existe de material, então esse nosso planeta, como os bilhões de outros planetas existentes pelo universo, que nós podemos chamar assim de material, tudo foi criado por Deus.
doutrina espírita diz que ele criou um elemento básico, né, que nós chamamos de fluido cósmico universal, e através desse fluido cósmico universal, ele cria a matéria, ele criou todos os planetas, todos os sóis, enfim, tudo que existe de material nesse universo infinito. Além de ter criado a parte material, Deus criou também os espíritos, que é os elementos inteligentes do nosso universo. Cada um de nós somos um espírito. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Então, nosso espírito tem um momento de criação, mas ele não morre. O espírito é eterno. Então, nós fomos criados por Deus através do seu pensamento, da sua vontade, e nós vamos ter agora uma vida infinita através do universo. Então, somos o elemento inteligente do universo. Deus criou ainda as leis que regem o universo e os espíritos. Então, ele criou a matéria, criou os espíritos e criou leis que regem tudo isso. Tudo no universo está sujeito a leis que regem como deve funcionar o universo como um todo, né? Além desse primeiro pilar filosófico que acreditamos na existência de um Deus único, que é a inteligência suprema, que é todo amor, toda bondade, nós acreditamos também na imortalidade da alma. Como dissemos anteriormente, nós fomos criados por Deus, tivemos um início, tivemos um nascimento, vamos dizer assim, o nosso espírito, e viveremos eternamente, somos imortais. Qual a diferença, né? Nós falamos da imortalidade da alma e falamos também espírito. Alma e espírito, para o espiritismo, a essência é a mesma. Quando o espírito ele está desencarnado, quando ele não está ligado a um corpo, nós chamamos de espírito. E quando ele está encarnado, né, nós, para diferenciarmos o encarnado do desencarnado, nós chamamos de alma. Então, nesse momento, nós somos uma alma. Por quê? Porque somos um espírito encarnado. Tivemos o início, mas somos imortais. Nunca mais morreremos. Poderemos trocar, né, o nosso corpo várias vezes, mas nós, como espíritos, permaneceremos imortais, seguindo a evolução, seguindo o crescimento, que é uma das leis que Deus criou para nos guiar nesse crescimento, nessa evolução, que é a lei de evolução. Então, além da existência de Deus e da imortalidade da alma, nós acreditamos também na reencarnação, que é o terceiro pilar da doutrina espírita. Ou seja, para que nós evoluamos, para que a gente cresça, nós precisamos passar por muitas experiências, por muitas reencarnações. O nosso espírito, segundo Emmanuel, que já tem nós, né, que estamos aqui na Terra, já temos mais de 1,5 bilhão de anos, somos espíritos ainda relativamente jovens diante do universo. Estamos no grau 2 de evolução, vamos dizer assim, considerando os 5 degraus da evolução, que vamos comentar daqui a pouco. Nós estamos ainda no grau 2 e somos espíritos, então, no nosso princípio de evolução. E para que a gente evolua, para que a gente cresça, isso acontece através das reencarnações. Cada reencarnação a gente aprende um pouquinho, a gente evolui um pouquinho e vamos assim crescendo constantemente. E o quarto pilar é justamente a pluralidade dos mundos habitados. Nós acreditamos, né, através dos ensinamentos da espiritualidade que traz no Livro dos Espíritos, que esse universo como um todo, né, como nós dissemos, tem bilhões e bilhões de planetas e de sóis. Muitos desses planetas são habitados, ou poderíamos dizer que praticamente todos eles, com espíritos em diferentes graus de evolução. Como dissemos, nós estamos aqui no grau 2, e o espiritismo, de maneira geral,
classifica todos os planetas, todos os sóis, em 5 graus de evolução. Tem aqueles planetas que estão no grau primitivo, que nós poderíamos dizer assim, que nós já passamos, né, daquela idade da pedra, né, do homem das cavernas, quando éramos ainda bastante primitivos. E nós evoluímos, entramos agora num grau seguinte, que é um planeta que nós chamamos de provas e expiações. Aqui é onde ainda o mal prevalece, né? Que o mal está dentro de nós, está dentro de cada uma das pessoas. Então, aqui nos planetas de provas e expiações, não só na Terra, mas como em outros milhares de planetas que estão nesse grau evolutivo, o mal ainda prevalece. Mas nós estamos caminhando para a evolução, porque a evolução, como dissemos, é uma lei universal. Estamos caminhando para ser um planeta de regeneração, onde vai começar a haver um equilíbrio entre o mal e o bem. Então, aqueles espíritos que estão aqui na Terra, que estão em crescimento, que estão em evolução, habitarão esse novo planeta. Possivelmente nós, né, se tivermos o rendimento, se tivermos o aprendizado necessário, nós iremos para esse novo planeta, ou ficaremos aqui na Terra, né, mas um novo mundo. Como disse Jesus, os mansos de coração herdarão a terra. Então nós esperamos continuar aqui, esperamos herdar a nossa terra. Então nesse planeta de regeneração haverá um equilíbrio entre o bem e o mal. Mas o nosso planeta depois ele vai evoluir ainda mais. Depois ele vai ser um planeta feliz, que seria a categoria 4. Então aí começa a haver o predomínio do bem. O mal praticamente já não existe nos planetas felizes, porque o bem existe dentro de cada um daqueles espíritos que habitam os planetas felizes. E ainda não para por aí, nós vamos depois para o 5º grau, que são os planetas divinos. E esse é uma fatalidade, é algo que vai acontecer com todos nós. Quanto tempo isso vai demorar? Talvez milhares de anos ainda, mas todos nós, indistintamente, seremos anjos, habitaremos um dia esses planetas felizes e divinos. Todos nós. Isso é uma das bases da nossa doutrina espírita. E temos o nosso 5º pilar, que a doutrina espírita diz da possibilidade da ligação entre os planos espirituais, ou entre o plano espiritual e o plano material, através da mediunidade. Então nós sabemos, nós estamos aqui no mundo material, onde a gente pode fazer, né, as nossas experiências no mundo material, mas além de nós existem os planos espirituais, aonde vivem os espíritos. Quando nós estamos aqui sem o nosso corpo físico, nós vamos para um outro plano, que nós chamamos de plano espiritual. Então lá nós estamos, né, com o nosso corpo espiritual, com o nosso espírito somente, sem a carne. Então os nossos amigos, os nossos parentes que desencarnam, eles ficam todos neste mundo espiritual. E a doutrina espírita diz dessa possibilidade de comunicação entre esses dois planos, o material e o espiritual, através da mediunidade. Por isso que nós temos aí centenas, milhares de médiums que fazem essa comunicação diariamente, né? Nós temos aí vários médiums bastante conhecidos, talvez nenhum mais do que o Chico Xavier, que trouxe para nós mais de 450 livros em que ele diz que não foi nenhum de autoria dele, todos eles de autoria dos espíritos, e através dele, como médium, trouxe ensinamentos para nós, né, para toda a humanidade. Assim como o próprio Allan Kardec, a quem nós estamos comentando hoje, né, no Dia Nacional do Espiritismo, que trouxe a doutrina dos espíritos, não é uma doutrina do Allan Kardec, é a doutrina dos espíritos.
Então os espíritos passaram para ele todas essas orientações, aonde ele colocou esses ensinamentos todos em 5 obras, né? E na primeira delas, o Livro dos Espíritos, que foi então lançado a 18 de abril de 1857, né? Então essa comunicação é algo perfeitamente possível. Não só o Kardec fez a comunicação com os espíritos, tanto que a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, como tivemos o Chico, como temos o Divaldo, e como temos aí outras centenas de espíritos que escrevem, né, através dos médiuns. E nos centros espíritas, né, vemos constantemente a espiritualidade se manifestando e trazendo as suas orientações com o objetivo de fazer, né, os seus irmãos que estão aqui, nós, né, encarnados, crescermos e evoluirmos. Então, a doutrina espírita completa, nesse ano, né, de 23, 166 anos de existência. Para uma religião, para uma doutrina, isso é muito, muito pouco ainda, né? Nós estamos no início, mas é uma doutrina que veio levantar o véu a uma série de verdades, né? Respeito, por exemplo, da pluralidade, né, dos mundos habitados, a respeito dessa possibilidade de comunicação entre os vivos e os chamados mortos, né? Trazendo as leis de evolução, a lei de causa e efeito, né, dizendo que todos nós, como espíritos, somos responsáveis pela nossa própria evolução, que Deus nos dá a possibilidade de escolhermos aquilo que nós queremos, aquilo que nós escolhemos, mas naturalmente temos que ter a responsabilidade de colher aquilo que nós plantamos. Diz que Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele dá a possibilidade para a gente escolher aquilo que nós queremos fazer. Mas Ele é justo para que nós colhamos exatamente aquilo que nós plantamos. Isso é a lei de justiça. Então a doutrina espírita vem trazer essas orientações indicando e explicando o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Até chegarmos um dia a um plano divino. Então é uma doutrina consoladora, uma doutrina que, como disse Jesus, ele traria, né, mandaria o Consolador prometido, e a doutrina espírita é um desses elementos, né, que traz a consolação através do esclarecimento, através da verdade, através de abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente tenha um entendimento maior da nossa vida, do universo e das leis que regem o universo como um todo. Então vamos refletir sobre isso, vamos refletir que nós estamos aqui, nós temos um propósito em nossa vida, que Jesus é o nosso grande mestre, ele trouxe os ensinamentos para nós, e é os ensinamentos que ainda possibilitam, é o melhor dos ensinamentos que tem, que possibilita o nosso crescimento, a nossa evolução, através da melhoria constante de cada um de nós. Vamos refletir sobre isso? Bem, nós vamos agora novamente nos unindo em pensamento e em coração para fazermos as nossas vibrações, que são doações. Como dissemos, somos livres para emitirmos, para plantarmos o que quisermos. E assim, então, agora nós vamos fazer as nossas vibrações, que é uma espécie de emissão de pensamento, é um desejo nosso. Emitimos isso e também colhemos da mesma forma o bem que essas vibrações proporcionam. Então, nesse momento, nós vamos vibrando, desejando o bem universal, para que haja paz entre os homens, paz entre as nações, vibrando em especial pelos países que se encontram em guerras e em conflito. Vamos vibrando por todos os doentes, aonde quer que estejam, em seus lares, nos hospitais ou pelas ruas abandonadas. Vamos vibrando
pelos idosos e pelas crianças desamparadas. Vamos vibrando pelos espíritos que se encontram na crosta, no umbral, nas trevas, no vale dos suicidas, para que eles encontrem a luz. Vamos vibrando por todos os lares da terra, incluindo neste momento o nosso próprio lar, mentalizando Jesus adentrando pela porta principal de nossa casa, abençoando aos nossos familiares, abençoando aos nossos animaizinhos, a nossas plantinhas, a nós próprios. E a luz do Mestre se expande por todas as dependências de nossa casa, ultrapassam as paredes e envolvem também todas as casas vizinhas, todas as casas de nosso bairro, da nossa cidade e do nosso planeta. Nós vibramos ainda pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, colegas de escola, por aquela pessoa em particular que sabemos estar necessitada. Nós a mentalizamos neste momento e desejamos o melhor para ela, seja física, mental ou espiritualmente. E rogamos por nós mesmos, que nós também, neste momento, possamos receber o lenitivo para o nosso corpo, para a nossa mente e para a nossa alma. Nós agradecemos a espiritualidade e vamos, neste momento, quem colocou um recipiente com água, vamos pedir à espiritualidade que possa magnetizar esta água, trazendo o alimento, o remédio necessário a cada um de nós. Se nós colocamos também o recipiente para a água, para os nossos animaizinhos, vamos pedir para que eles magnetizem essa água, igualmente trazendo o que seja necessário. E agora, na nossa assistência, nós vamos mentalizando que uma luz desce do alto, penetra pelo topo da nossa cabeça e vai descendo através do nosso corpo, trazendo aquilo que seja necessário a cada um de nós. Essas energias percorrem a nossa cabeça, o nosso tronco, vai descendo através das nossas pernas, até sair pelas solas dos pés, fazendo movimentar todas as energias, trazendo aquilo que necessitamos, desobstruindo todos os nossos meridianos, trazendo o equilíbrio energético ao nosso corpo para que fiquemos bem. Que os espíritos possam transmitir tudo aquilo que nós precisamos neste momento. Nós, assim, agradecemos aos amigos espirituais que trouxeram essas energias boas e salutares para nós, bem como nós agradecemos ao nosso Pai, o Criador da vida. Agradecemos também a Jesus, o nosso Mestre, e rogando que eles estejam sempre conosco, que possam nos trazer um ótimo dia e uma ótima semana, de muita saúde e muita paz. Graças a Deus. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.